Atos capítulo 10 nos apresenta um indivíduo chamado Cornélio. Cornélio é um centurião romano da corte chamada italiana, que vivia aqui em Cesareia, que era a capital administrativa romana aqui em Israel, na Judéia. O que chama a nossa atenção é ver como Cornélio vai aparecer de maneira destacada e proeminente em Atos capítulo 10. A Bíblia vai nos falar que ele era, juntamente com sua família, um homem temente a Deus. À primeira vista, parece que temente a Deus é alguém que é um pouco religioso e que teme a Deus, mas a ideia não é bem essa. Havia no mundo antigo uma espécie de sede espiritual profunda, uma necessidade de Deus, e os pagãos romanos todos estavam à procura de alguma resposta para os problemas mais profundos do coração humano. Assim, procuravam nas religiões de mistério da Ásia Menor, procuravam nos diversos cultos disponíveis e, nesse contexto, muitos desses romanos e gentios procuravam alguma coisa no próprio judaísmo, pois ouviam falar de um Deus único, do Deus que criou os céus e a terra, Deus verdadeiro, e Cornélio, portanto, era uma dessas pessoas interessadas no Deus de Israel, mas que não queria se tornar propriamente um convertido. Assim, um temente a Deus era uma pessoa nessa situação. E é interessante observar que ele busca a Deus com sinceridade e é uma pessoa que dá esmolas, que faz bem aos necessitados, e ele estava no momento de oração, seguindo os horários de oração que os judeus faziam, e de repente uma visão do céu, um anjo de Deus aparece a Cornélio. Nós vamos começar a ver aqui que este evangelho que começou em Jerusalém, Judéia, Samaria, vai pela primeira vez abrir espaço para atingir o primeiro gentil, um romano que vai começar a abrir o coração para a palavra de salvação de Cristo Jesus. E assim é muito destacado no texto o fato de Atos nos dizer que as esmolas de Cornélio subiram diante de Deus. É interessante, muitas pessoas que não conhecem a Cristo, mas que são sinceras, que buscam a Deus, mesmo que suas obras sejam imperfeitas, Deus conhece e isso de alguma forma é levado em conta. Por isso, então, o anjo de Deus vai se manifestar e orienta: olha, Cornélio, você precisa ouvir uma notícia importante a respeito da necessidade que você tem no seu coração. Portanto, mande pessoas irem em busca agora de Simão Pedro, que está na casa de um homem que é Simão, curtidor de couro em Jope, ali juntinho ao mar. Não é muito longe daqui, e assim isso vai acontecer e você vai acompanhar conosco aqui em Atos 10, no projeto do Rota 66. Vamos ver os resultados da visão de Cornélio indo diretamente para Jope, ver a continuidade da visão celestial. Depois do encontro do anjo com Cornélio e ele ser ordenado a mandar uns mensageiros para cá, para Jope, eles estavam chegando quando Pedro, que foi hospedado com Simão, o curtidor, supostamente esperamos que nesta casa, esperando o almoço a meio-dia, com um interesse em buscar e esperar, orando, ele subiu para em cima da casa e lá ele teve uma visão de um grande lençol descendo do céu, céu aberto, cheio de animais, quadrúpedes, répteis e toda espécie de animal impuro. E ele escutou as palavras vindo do Senhor, ou talvez de um anjo, para ele se levantar, matar e comer. Isso aconteceu 3 vezes. Para enfatizar, e certamente ele chegou à conclusão que Deus queria comunicar alguma coisa a respeito. E que foi isso que ele precisava entender com aquela visão. A visão estava ensinando que nós não devemos
pensar em pessoas cerimonialmente ou religiosamente impuros. Isto é, que nós não podemos ter contato com eles, não podemos comer com eles. Neste ponto-chave, a história da igreja foi modificada, e modificada radicalmente. Quando Pedro chegou com alguns outros em Antioquia, e ele se separou só para comer com os judeus, sabemos que Paulo, entendendo ainda melhor, e isso foi já um tempo depois, que essa divisão por causa da chamada impureza não era segundo a vontade de Deus e não tinha nada a ver com esse evangelho da graça pura de Deus, em que a igreja e todos os seus membros, sejam raças, sejam cores, podem realmente comunicar juntos diante do Senhor. E que impureza deve ser de coração, de pecado, que nós podemos purificar através da confissão e fé e arrependimento. Graças a Deus que essa experiência nesta casa, essa visão, confirmou para Pedro, de modo que ele pudesse chegar e entrar na casa de Cornélio e pregar o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus. Enquanto nós vemos Cornélio em Cesareia sendo trabalhado pela ação poderosa de Deus que mexe na vida deste homem que é chamado temente a Deus, aqui nós já ouvimos um pouco sobre o que acontece na vida do apóstolo Pedro. E vale a pena entender o que está acontecendo aqui do ponto de vista do aprendizado que esta Igreja de Jesus Cristo, em Atos capítulo 10, está tendo. O fato de Pedro ter essa experiência aqui na cidade de Jope, na atual cidade bela de Iafo, com a sua beleza extraordinária das suas praias, quase paradisíacas, vem nos mostrar algo muito interessante. Pedro, na verdade, não estava seguindo simplesmente ideias dele, ele estava levando em consideração aquilo que Levítico capítulo 11 nos apresenta, falando sobre animais que eram puros e impuros. Mas Deus estava trabalhando numa direção diferente, Pedro tinha que passar por essa experiência para entender a ação de Deus num caminho diferente do seu conhecimento. É interessante observarmos na nossa vida como muitas vezes estamos tão acostumados a uma tradição que não abrimos mão dela de jeito algum. É importante observarmos como Deus vai trabalhar na vida de um judeu rigidamente direcionado sob uma perspectiva bastante definida e como a sua vida vai ser modificada por essa visão, que será uma visão que abrirá novos horizontes. Convém olhar para a nossa realidade para ver até que ponto a palavra de Deus abre os horizontes da nossa perspectiva e do coração e até que ponto estamos fechados de uma maneira a não poder pensar de maneira um pouco mais profunda. E você deve acompanhar, porque depois do que aconteceu, dessa visão dos lençóis que descem cheio de animais diferentes que aparecem aqui repetidas vezes para Pedro, ele vai obedecer à visão celestial e se colocará a caminho para bem perto, não muito longe daqui, para Cesareia. De volta para lá, vamos ver qual foi o resultado da visão de Pedro e o que aconteceu quando ele chega na casa de Cornélio. Acompanhe aqui no Rota 66, Atos dos Apóstolos, capítulo 10.